Bom dia, investidor. Começando mais uma semana aqui no InfoMoney na Bolsa. Hoje é segunda-feira, dia 4 de abril de 2016. Segunda-feira começa bem tensa nos mercados. A Bolsa caindo nesses minutos iniciais, agora 10 horas e 16 minutos, caindo 1,1%. Numa semana que já começa com os escândalos do Panama Papers agitando o noticiário internacional. E por aqui teremos uma semana-chave para o impeachment, que está se aproximando a votação do impeachment e outros eventos que a gente vai pontuar agora nesse começo de programa. Hoje com a Bolsa predominantemente em queda. Agora só antes de falar dos destaques, falar quem está subindo e quem está caindo na Bolsa. Nesse momento caindo 1%. As maiores quedas com Cosan e Petrobras, que tem notícia sobre elas. A gente vai falar do possível corte de combustível que pode ser anunciado hoje pela Petrobras. Oi, Cielo, Smiles e Marfrig também caem mais de 2%. Na ponta positiva, nesse dia negativo no mercado, aparecem tradicionalmente as exportadoras e empresas expostas ao minério de ferro, Fibra, Vale, CSN. A BR Malls também sobe 1%. Teve notícia de especulação da Blackstone poder comprar a empresa. A própria Blackstone, empresa de investimentos, já negou, mas mesmo assim a BR Malls segue em alta. Suzano Bradespar também subindo mais de 1%, mas o dia predominantemente negativo no mercado brasileiro. Sem mais delongas, vamos aos eventos que a gente tem que acompanhar nessa semana. Evento número 1, sobre impeachment. Após o governo esboçar a reação nos últimos dias, a disputa pela conquista de votos continua. Eduardo Cunha disse no final de março que a votação poderia ocorrer entre 14 e 15 de abril. 15 de abril, isso vai acabar caindo num fim de semana, né? Ele quer que a votação se estenda até o domingo do dia 17 de abril, já que esse processo de votação vai durar muito tempo, né? Todos os 25 partidos vão ter 1 hora para falar, o líder de cada um desses 25 partidos, e depois cada um dos 500 e poucos deputados vão ser chamados, vão falar o seu voto e falar por quê. Então imagina que é um processo que vai demorar muito tempo para acontecer. E o Cunha quer empurrar para o domingo, porque aí vai ter a pressão popular, já que isso pode ser transmitido ao vivo e muito mais gente vai assistir. E também porque está previsto uma manifestação na frente do Congresso, então vai acabar inibindo defensores do governo. Uma análise da consultoria Eurásia, ela diz que a abertura para composição com partidos de centro não vai salvar o governo do impeachment. E o Cid Gomes protocolou o pedido de impeachment do vice-presidente Michel Temer também. Tudo isso a gente tem que acompanhar nessa semana. Tem mais coisas sobre impeachment nessa semana, mas a gente vai discorrer ao longo do noticiário. Primeiramente, fala dos 5 eventos. O segundo evento está ligado à Lava Jato. O mercado deve continuar monitorando os desdobramentos da operação, que entra num terreno delicado, que é a morte o assassinato do prefeito de Santo André, Celso Daniel. A Polícia Federal deflagrou a nova fase nesta sexta-feira, investigação de fraude e empréstimo do Banco Chanin. Parte dos recursos teria sido destinada a Roman Maria Pinto, que era empresário de Santo André. Passando agora para a agenda econômica, os investidores têm que ficar atentos nos Estados Unidos, que vai ser divulgado dados de indústria e de serviço. Logo após o payroll, na sexta-feira passada, teve um pouco acima do esperado, o que aumenta a expectativa de alta de juros nos Estados Unidos. Então essa semana a gente tem ata do Fed, pedido das fábricas e bens duráveis. Além disso, os dirigentes do Fed, Evans e George, vão falar. Ainda sobre indicadores internacionais, vale a pena ficar de olho em dados de serviço que vão sair na China. E o Mário Draghi fala na Europa dia 7, enquanto o Kuroda, presidente do Bank of Japan, fala no dia 6, respectivamente, quinta-feira e quarta-feira. Por aqui, a gente vai ter que monitorar 2 eventos econômicos importantes. O primeiro são os swaps. Nas últimas semanas, o Banco Central tem alternado entre leilões de acordo com as condições de mercado, sem obedecer a uma rotina. Então, o investidor tem que ficar atento ao noticiário, que logo depois do fechamento do pregão, por volta das 6, 6h30, o Banco Central anuncia quanto que ele pretende ofertar no dia seguinte. O resultado costuma sair antes da abertura do pregão. Na semana passada a gente tem visto, principalmente leilão de swap reverso, que na prática seria a compra de dólar futuro, o que ajudaria o dólar a subir. Nos 2 últimos leilões, o Banco Central fez uma oferta, mas ele foi atendido por uma quantidade muito menor, ou seja, comprou muito menos dólar. Isso provocou uma porrada para baixo na cotação do dólar futuro, minutos antes da bolsa abrir.
Ainda sobre Brasil, indicadores locais, o principal fica o IPCA, né, de março, que vai ser divulgado nessa semana. O noticiário político vem deixando os dados econômicos um pouco ofuscados, ainda bem, né, porque os dados econômicos têm sido péssimos e o investidor não tem dado tanta atenção a isso na precificação dos ativos. Mas o IPCA pode dar uma boa diretriz do que pode ser feito com alta de juros, né? Lembrando que as apostas de corte de juros começaram a ganhar forças, mas na semana passada o relatório trimestral de inflação divulgado pelo Banco Central trouxe um tom mais hawkish, né? Mais agressivo sobre inflação, então a Selic pode se manter nos patamares atuais por um longo tempo. A expectativa dos economistas para o IPCA é que o índice marque inflação de 0,46% em março e 9,43% no acumulado em 12 meses. A gente voltando assim para a inflação abaixo de 10%, mas muito longe do teto da meta, que é de 6,5%. Bom, agora passando para o noticiário do dia, a gente tem aqui a fase decisiva do impeachment. Hoje a defesa da presidente Dilma Rousseff deve entregar a sua defesa à comissão do impeachment na Câmara dos Deputados. Além disso, vale a pena destacar a notícia que saiu no fim de semana, uma pesquisa que o Estadão fez com vários deputados, pesquisa um tanto informal, eles não revelaram os nomes, mas chegou a um número de 261 deputados votariam a favor do impeachment na Câmara, enquanto 117 votariam contra. Lembrando que o governo precisa de mais ou menos 170 votos para barrar o impeachment. Além disso, o deputado Jovair Arantes, do PTB de Goiás, ele é relator do processo de impeachment contra a presidente Dilma, ele disse na sexta que vai tentar antecipar o seu parecer para quarta-feira agora. Ainda sobre política, o Lula está conseguindo e tentando articular ainda mais a proximidade, o apoio do chamado baixo clero, né, que são aqueles partidos mais de segundo escalão do Congresso. Então, ele tem, nos últimos dias, tem se reunido com governadores e deputados de vários estados do Norte e do Nordeste, siglas como PROS, PDT e PTN, de estados como Alagoas, Pernambuco, Pará, Fortaleza, têm sido alvos de proximidade do ex-presidente da República e possivelmente ministro da Casa Civil, caso ele tome posse, como ele espera que aconteça na quinta-feira. Bom, falar um pouco de economia, né? Não dá para falar de bolsa sem falar de economia. Temos que falar de duas notícias. A primeira, o ajuste fiscal ficando cada vez mais no escanteio. Uma notícia do Estadão desse fim de semana mostrando que a equipe econômica sacrificou o ajuste fiscal no curto prazo para conter a crise política, né? Foram medidas como medidas de crédito, redução de taxa de juros e operação do BNDES, e, além disso, o engavetamento de medidas impopulares como reforma da Previdência e reformas trabalhistas. Para fechar, como toda segunda-feira, Boletim Focus. A projeção do PIB para esse ano mostrou uma alta na expansão, ou seja, uma piora na projeção, uma alta na retração, desculpa. A retração esperada aumentou de 3,66 para 3,73. Em 2017, a expansão esperada diminuiu de 0,35 para 0,30. IPCA caiu de 7,31 para 7,28 em 2016, para 2017 se manteve em 6%. E Selic caiu de 14,25 para 13,75 esse ano, pelo menos na mediana das projeções do Focus. A gente termina o ano com uma Selic média de 13,75, ou seja, deve ser esperado mais cortes na faixa de 75 até 100 pontos base, já que a Selic atual está em 14,25% ao ano. Bom, de noticiário corporativo, já falei que tem Petrobras no radar e a gente vai falar a notícia aqui. Ontem saiu a notícia do colunista Lauro Jardim, famoso colunista do jornal O Globo. Ele anunciou que a Petrobras deve sim anunciar uma queda no preço do combustível hoje, segunda-feira. Essa queda teria como base o recuo do consumo deste combustível nesse ano e em 2015. No ano passado, o consumo de gasolina recuou 9%, em janeiro a queda chegou a 11% na comparação anual.
A avaliação da LCA Consultores falou que do ponto de vista dos preços internacionais, a cotação externa em reais está 22,5% abaixo do preço doméstico na refinaria, na média dos últimos 21 dias úteis. E nos últimos 12 meses, o preço interno da gasolina está em torno de 10% acima da cotação internacional, justificando assim o corte que viria muito bem a calhar na inflação brasileira, mas obviamente seria péssimo para uma empresa que está com sérios problemas de equalização do resultado operacional com o endividamento financeiro. Por isso mesmo que Petrobras aparece entre as maiores quedas do Ibovespa, juntamente com a Cosan, que foi uma das grandes vencedoras da Bolsa nos últimos meses, agora começa a cair forte, caindo 4,3%, Petro Ordinária cai 3,8% e Petro Preferencial cai 3,5%, as três maiores quedas do Ibovespa nesse começo de pregão. Ainda assim, no ano, Cosan sobe 25%, Petrobras sobe entre 18% e 20%. Bom, continuando o noticiário, queria destacar a BR Malls. A empresa de investimento Blackstone disse no domingo que não está considerando uma aquisição da operadora de shoppings BR Malls, negando uma notícia publicada pelo jornal O Globo. O jornal, sem citar fontes para informação, disse no domingo que a Blackstone havia contratado o JP Morgan para assessorá-la na avaliação da compra de uma fatia de controle da BR Malls, a maior operadora de shoppings do Brasil e baseada no Rio de Janeiro. A publicação disse que a aquisição seria avaliada em até 12 bilhões de reais e uma porta-voz da BR Malls não quis comentar e um porta-voz do JP também preferiu não comentar. BR Malls, nesse momento, vamos ver se já virou para queda, se mantém em alta, agora 10 horas e 28 minutos, horário de Brasília. A BR Malls virou para queda, estava subindo 2,65 no começo do dia, já cai 1,4% o BR Malls, que no ano ainda sobe 34%, papel que subiu bastante nas últimas semanas com o rally do impeachment. Ainda de noticiário, vamos dar uma olhada na Telebrás, vamos ver se já abriu o papel da famosa estatal, que já geralmente gera muito barulho por causa de especulações, notícias especulativas que acabam puxando o papel para cima e devolvendo assim que as notícias não são confirmadas. O papel ainda não abriu, mas a notícia sobre ela é que hoje as ações passam a ser grupadas na razão 10:1. Como a ação fechou na faixa de, exatamente a R$1,13, R$1,13, a ação PN, hoje ela deve ser ajustada para R$11,30. A gente fala do risco de operar ações que fizeram grupamento, né? Geralmente uma empresa que faz grupamento é porque está valendo muito pouco na Bolsa, e se ela está valendo muito pouco na Bolsa, geralmente é porque ela fez por merecer esses patamares de preço. Então você, quando agrupa a ação, só abre espaço para ela cair ainda mais. Bom, de noticiário corporativo, tem uma notícia também importante da Telefônica. Alienou no dia 31 de março 1.655 torres para Tower Company Latam Brasil, controlada indireta da Telefônica espanhola, né? Pelo valor de 760 milhões de reais. Vamos ver se a ação da Vi24, a Telefônica, está operando em queda, mesmo com a notícia, caindo 0,94%. É um dia predominantemente negativo no mercado, com Cosan e Petrobras liderando as perdas por causa da notícia de expectativa de corte do preço do combustível que deve acontecer hoje. Agora a Cosan caindo 5%, um movimento terrível. Obviamente a realização de ganhos, já que o papel subiu bastante nas últimas semanas, colabora para essa queda. Vale Metalúrgica, Gerdau e Fibra e Bradespar são as ações, as 5 únicas ações que sobem mais de 1% nesse momento, beneficiadas pela alta no minério e também pela valorização do dólar. Aliás, todas as altas são siderúrgicas, Vale e papel e celulose. Que além dessas 5 que eu citei, também tem Suzano, CSN e Gerdau subindo 0,14%. O resto, tirando a Rumo, que está estável, tudo em queda, dia negativo, dia vermelho no mercado, mas vale a pena acompanhar porque tem muita notícia, principalmente no plano político, que deve agitar agora que faltam 2 semanas para a tão esperada votação da comissão do impeachment. Isso pode sim fazer preço no mercado, já que a gente já subiu muito, a gente já praticamente saltou 10 mil pontos só por causa dessa expectativa de impeachment, e muita gente fala que a Bolsa tem espaço para chegar até 55, 60 mil pontos com esse noticiário de impeachment. Bom, para finalizar, deixo aqui o convite hoje, 1h30 da tarde, ao vivo aqui na Infomoney TV. Eu e João Sandrini vamos atualizar a carteira Infomoney 2016. Em março tivemos um excelente resultado, principalmente beneficiado pelas ações do kit impeachment, né?
A Gerdau subiu mais de 60% na nossa carteira, Banco do Brasil, CEMIG, muitos papéis que subiram. Alguns deles a gente retirou da carteira, outros a gente apenas embolsou o lucro, porque a gente acredita ainda na tese do impeachment, mas como a relação risco-retorno já está ficando pouco atrativa para quem está de fora, a gente colocou a exposição em papéis um pouquinho mais defensivos, que se rolar o impeachment eles vão subir, não tanto quanto outros, mas caso não role o impeachment, eles têm bons fundamentos e podem ter um bom resultado ao longo do ano. Na sequência, assim que acabar a atualização da carteira, já 2h30 da tarde, comprar ou vender hoje com o Flávio Conde. A gente vai falar um pouco dos papéis para monitorar nessa semana. E aí, 3h40, vem o Wagner Caetano para falar na mira do trader. Vai falar um pouco das suas operações. A Gerdau, aliás, já bateu 100% de valorização desde o preço médio do Vagnão. Tá de parabéns. Então, vale a pena ficar ligado na programação da Infomoney TV. E para quem não assistiu Visão Técnica na sexta-feira, também vale a pena acompanhar o Antônio Montiel, nosso personal trader do Infomoney e diretor da Escola de Operadores da Jatobá Investimentos, fez uma análise bem bacana de Bovespa, falando que para quem está de fora só enxerga uma nova compra acima dos 52 mil pontos e o dólar pode abrir novas vendas ao longo dessa semana. Eu me despeço aqui, tenham todos uma boa semana, bons trades. E até mais tarde com toda a programação do Infomoney TV, que hoje está pegando fogo, tem atualização de carteira e comprar ou vender. Para quem não vê hoje, até amanhã com mais um Infomoney na Bolsa. Até lá!